Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom, seguindo a linha de raciocínio que a gente estava, falamos sobre um monte de concentração, concentração comum, mol por litro, título, pp, ppb, tudo. Aí no último vídeo, se você não assistiu, volta lá, eu comentei sobre diluição, beleza? E aqui a gente vem para mistura de soluções, a gente dá aquele pontapé inicial em mistura de soluções, que geralmente causa uma dificuldade. Então não percam essas aulas de mistura de soluções, beleza? Tem mais uma depois e depois titulação, não percam. Galera, primeiramente, sem reação, então vou misturar coisas que não vão ter reação, e são de solutos iguais e mesmo solvente. Ou seja, é como se eu misturasse um suco de laranja concentrado, um mais diluidão com água, certo? E aí eu vou chegar numa concentração intermediária, beleza? Essa é a ideia do que a gente tem aqui. Então coloquei duas substâncias iguais, fiz duas soluções semelhantes em relação a soluto, mas com concentrações diferentes, um de concentração A e um volume A, concentração B, volume B, beleza? Então esse é o exemplo que eu tenho pra gente poder deduzir. Galera, quando eu for olhar o final, ó, quando eu olhar tudo prontinho aqui, ó, com o meu copão aqui em cima, ó, cheião, com as duas soluções, aqui eu tenho o número de mols de A mais o número de mols de B, porque eles são o mesmo soluto, certo? Então a mesma coisa que eu pegar um copo que tem água e 10 gramas de açúcar, outro que tem 80 gramas de açúcar. Se eu juntar os dois copos no mesmo recipiente, eu tenho 10 de um, 80 de outro, no final eu tenho 90 gramas. E vai servir a mesma coisa, eu dei o exemplo de massa, e serve para massa também. Tanto que a gente vai deduzir a massa um pouquinho depois. Mas a massa sobre massa molar chega no nosso querido número de mol, beleza? Então o número de mol é o que vai mandar lá no final também, e eu vou deduzir por ele. Então eu posso falar que o número de mols de A mais o de B é o total. Aí, galera, eu chego nessa dedução. A mais B não é o total? Então o número de mols de A mais número de mols de B é igual ao número de mols total. Peguei o tanto do A, o tanto do B e misturei. Só que número de mols de A é molaridade de A vezes o volume de A. Número de mols de B é molaridade de B vezes o volume de B. E galera, isso é igual a molaridade total vezes o volume total. E lembra que volume total nada mais é do que o volume de A mais o volume de B. Beleza? Então a gente chega nessa conclusão. E claro, é porque eu estou misturando duas soluções iguais. Se fosse três iguais, ia somar o A, o B e o C para daí fazer a total. Ou seja, isso aqui poderia continuar fazendo a soma. Eu fiz 2 porque eu tenho duas soluções. Beleza? Então eu tenho soma do número de mols e eu chego nessa clássica formulinha mais direta para a gente. Um pouquinho torta, peço desculpas, beleza? Então a gente chega nessa formulinha aqui, beleza? O que eu falei da massa, lembra massa de açúcar no suco? Massa de açúcar no suco, bonito isso. É que eu posso fazer essa mesma ideia, só que para massa. Ó, fazer aqui em cima. Eu tinha a massa de soluto em A, mais a massa de soluto em B. Isso é igual a massa de soluto. Opa, errei o M. Isso é igual a massa de soluto total, A mais B. Só que, galera, essa massa, ela veio da onde? Ela veio que concentração comum é a massa pelo volume. Então, se eu passar o volume multiplicando, eu tenho que M é igual a C vezes V. Eu acho que está ao contrário. C vezes V. Beleza? Então, eu posso escrever MA como concentração comum de A, volume de A. M, massa de B, concentração de B, volume de B é igual a concentração total vezes o volume total. E de novo, volume total é volume de A mais volume de B. Então eu também consigo chegar na relação com concentração comum, galera. Da mesma forma, eu troco molaridade por concentração, beleza? Porque a dedução é a mesma. Se a massa dos dois eu tenho que somar, número de mols, que nada mais, nada menos depende da massa e da massa molar, e a massa molar é a mesma, porque é o mesmo soluto, não vai mudar em nada. Fechou? Bonitinho isso? Beleza?
Então dá uma olhada nesse exemplinho aqui, ó. A concentração de HCl em mols por litro, então ele quer saber a molaridade. Na solução resultante da mistura, atenção, de 20 ml de uma solução 2 mol por litro com 80 ml de uma solução 4 mol por litro. Então ele está misturando a mesma coisa, HCl em uma concentração e um volume, com HCl em outra concentração e outro volume, beleza? Desse soluto e água suficiente para completar 1 litro. Galera, eu quero trazer exercício que instiguem vocês, beleza? Ele tem que instigar vocês, senão não adianta. Por quê? Se você reparar, olha o que eu tenho, ó. Vamos chamar essa solução aqui de A e essa solução aqui, a segunda, de B, beleza? Só para nomear A e B. Da solução A, o que eu tenho? Eu tenho molaridade de A, que é igual a 2 mol por litro, e eu tenho volume de A, que vale 20 ml. Lembra que 20 ml é a mesma coisa que 0,02 litros, beleza? De B, eu tenho molaridade de B 4 mol por litro e volume de B eu tenho que é 80 ml ou 0,08 litros. E por que eu estou te falando isso? Porque se você reparar no detalhe, galera, presta atenção que isso aqui, ó, somado dá 0,1 litro total. Só que se a gente se atentar, ele fala que para colocar água suficiente para chegar em 1 litro, não 0,1. Então a mistura de soluções no total dá 100 ml, 0,1 litros. Mas ele pede para completar com água até 1 litro. Então eu misturei, virou uma solução só e depois eu vou colocar só água. Então galera, a gente está falando de uma mistura de soluções, mas a gente também está falando de seguido de uma diluição. Então primeiro a gente faz a mistura e depois a gente vai diluir. E atenção, ó, mistura. Eu vou misturar isso aqui, eu tenho molaridade de A, volume de A, mais molaridade de B, volume de B. Isso é igual, calma aí, eu já arrumo o traço. Isso é igual molaridade total vezes o volume total. Deixa eu arrumar o tracinho aqui para nós. Arrumou? Arrumou? Tá. Galera, molaridade de A, 2. Volume de A, 0,02. Mais molaridade de B, 4 mol por litro. Volume de B, 0,08. Isso é igual a molaridade total vezes volume total, é só somar. Então eu tenho 0,1. Se veio 80 ml de um e 20 do outro, eu tenho 100 ml no total, 0,1 litro. Galera, essa conta aqui, 2 vezes 0,2 dá 0,04. 4 vezes 0,08 dá 0,32. E daí a gente vai somar isso. Então, desse lado aqui, ó, eu tenho 0,36. Isso é igual a molaridade total vezes 0,1. O 0,1 passa dividindo, 0,36 dividido por 0,1 dá 3,6 mol por litro. Essa seria a resposta do exercício, galera, se ele parasse exatamente, ó, aqui. Desse soluto é 2 pontos, mas ele dá esse finalzinho para a gente diluir até chegar a 1 litro. Então toma cuidado. Se não tivesse, parava aqui. E atenção num detalhe, olha para mim. 3,6 está intermediário a 4 mols por litro e 2 mols por litro. Porque eu estou pegando uma concentração de 4, uma de 2. Não tem como eu fazer um negócio mais concentrado do que 4. Não tem como eu fazer um negócio mais diluído do que 2. Beleza? Não tem como, galera. É impossível fazer isso. É a mesma coisa que eu pegar 20 ml de um, 30 do outro, e eu der um número menor que 30. Menor que 20.
Mesma coisa que eu pegar 30 ml de um volume que eu não saiba de outro, adicionar, não tem como isso dar menor que 30. Essa é a ideia. A gente vai fazer ficar na média. Tem que ficar numa média. Não pode colocar uma concentração superior à maior que aparece e nem uma concentração inferior à que a menor aparece. Beleza? Por isso tem que dar um valor intermediário. Beleza? Diluição. Eu vou usar o nosso querido, vou trocar de cor para não ficar confuso. M. Vamos chamar de M1, pode ser? Então isso aqui vai ser o M total. Só que vai, M total então, vezes o volume total, é igual a molaridade da diluição, volume da diluição. Galera, o total que deu aqui, a molaridade, vale 3,6, vezes o volume 0,1, que é o volume da soma das soluções. Molaridade é o que eu quero saber depois de diluir, e o volume da diluição está aqui em cima, 1 litro, até completar 1 litro. Então nada mais é do que eu multiplicar isso aqui. Então molaridade da diluição nada mais é do que a operação que eu não tinha feito aqui ainda, beleza? Anterior. Isso aqui vai ter que dar 0,36 mol por litro. Era uma questão de múltipla escolha, você ia procurar a alternativa que tem 0,36 mol por litro. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido com um exemplo como funciona a parte da mistura de soluções. Peguei uma solução 2 mol por litro, 20 ml, e misturei com uma 4 mol por litro, 80 ml. E nada mais achei do que uma concentração intermediária, com um volume que nada mais é do que a soma dos dois. Beleza? E a outra parte foi um bônus de um exercício muito clássico de segunda fase. Toma cuidado com isso. Esse é da primeira, da PUC, beleza? Recente, mas é um exercício muito bem feito, muito bem bolado. Fechou? Beijo no seu coração lindo. Não perca os vídeos, vê o de diluição, vê o próximo de mistura de soluções com solutos diferentes, que é muito importante. Fechou? Até a próxima. Fui!